Olá, meus alunos. Nós mudamos de lugar porque minha tia vai fazer meu almoço, né? Eu não paro em pé se não tiver com uma comida e eu sou bem grande, como vocês podem saber. Então eu tenho que almoçar, né? Então enquanto ela prepara, nós viemos para outro lugar, da minha casa, da minha não, é da casa do meu tio. Quem dera fosse minha, né? Ah, mas é minha, né? Ah, enfim. E vamos gravar. Nós falamos sobre potenciação, existem duas regras na potenciação que nós vamos ver depois, são novas para você, tá na página 8. Por que eu deixei ela por último? Porque ela vai mostrar essa relação entre potenciação e radiciação, tá bom? Potenciação e radiciação. Então vamos lá relembrar o que é a nossa radiciação. Radiciação ela tem que ter aquele sinal da raiz, né? Assim, ó. Raiz, tá? Eu vou colocar aqui a mesma do livro de vocês para vocês se quiserem seguir, tá bom? Então olha só, aqui dentro desse sinal aqui, ó, tem um que nós não estamos vendo, mas todo mundo está cansado de saber que esse sinal é de uma raiz quadrada. Quadrada vem do número 2, então a gente não coloca, mas o nome disso daqui, ó, é índice, tá certo? Índice. Esse sinal aqui, ó, eu estou copiando, tá? Chama radical. É o sinal da raiz. Aqui dentro é o radicando. E quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Nós chamamos de raiz. Ok? Então esses são os nomes da nossa raiz quadrada. Então eu tenho o radical, que é esse sinal que todo mundo conhece, ou o reto, ou a pontinha, né? Essa pontinha aqui não faz influência. O que faz influência é o seguinte: o número que está dentro da raiz, essa barra em cima tem que ficar toda em cima até o número que você quer. O que tiver fora dessa raiz, eu não vou mexer com ele. É como se ele estivesse fora. Eu não quero a raiz quadrada dele. Então vamos supor, eu estou falando isso porque às vezes tem aluno que escreve, não vocês, mas no geral, eles colocam assim, ó. E isso daqui, ó, é diferente. Esse número aqui, o que é? Eu estou tirando a raiz de 25, porque a barra está em cima dele, e depois multiplicando por 6. Esse número de baixo é a raiz quadrada de 256. São coisas diferentes. Raiz quadrada de 256, 2 a 8, 16. Certo? Beleza? Só para saber. Então tem que ficar embaixo certinho. Então isso daqui são as nossas raízes. Tá? Então olha só, vamos colocar alguns exemplos aqui que está no livro para vocês seguirem. E vamos explicar o que quer dizer isso. Então vou colocar assim, ó, vou colocar o primeiro que está ali embaixo. Eu acho que deve ter dado uma travada aí no vídeo, mas peço que vocês me desculpem. Ele está falando o seguinte, ó. O que é essa raiz quadrada de 16 que é igual a 4? Qual que é o número que ao multiplicar por ele, o índice indica quantas vezes ele tem que multiplicar? 2 vezes por ele mesmo vai dar 16. Aí você vai pensar, 1 vezes 1, eu tenho que multiplicar 2 vezes porque o meu índice é 2. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4, 16. Deu radicando. Então a sua raiz é quanto? 4. É isso que quer dizer. Nossa, professor, mas eu sei isso. Tudo bem, só revisando. Nós já vimos, revisando. Então olha só, se eu colocar para você assim, ó, raiz quadrada de 81. O que quer dizer? O índice que está mandando eu pensar. Então, se o índice ali está escondido, eu sei que é 2. Ou seja, existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, índice 2 tem que dar quanto? 81. Aí eu começo a pensar. É claro que tem raiz quadrada que vocês já sabem de cor. Então não precisa pensar assim. Aí você vai vir no 81 e colocar 9. Vamos pensar na raiz cúbica de 27. Por que cúbica? Por causa desse 3.
Tá certo? O que quer dizer a raiz cúbica mesmo? Lembra o mesmo raciocínio das anteriores. Quem me manda é o índice. Existe um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes tem que dar 27. Aí eu vou pensar, ó, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, não passou do 27. 2 vezes 2 vezes 2, 8, não passou de 27. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então a raiz cúbica de 27 é o número 3. Vamos pensar aqui na raiz raiz quarta de 16. O que quer dizer raiz quarta de 16? Pensa aí um pouquinho o que eu vou fazer. Só vou esperar para você pensar na cabeça e quando eu for fazer você vai ver se está certo, tá bom? Vamos lá, ó. As bobeiras que o professor faz, né? Melhor do que em sala de aula, né? Igual o réptil, né? Vocês gostam do réptil, não gostam? Então vamos lá. Enquanto você pensar aí, eu só vou olhar aqui o WhatsApp. Pensou? Pensou? Beleza. Acabei de responder aqui. Vamos lá. Raiz quarta de 16 quer dizer o seguinte, ó. Qual que é o número que multiplicado por ele 4 vezes, por ele mesmo 4 vezes, dá 16? Vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Deu 16. Então aqui a raiz quarta vale quanto? 2. Isso é radiciação. Tá certo? Isso é radiciação. Isso é radiciação. Vou chamar a atenção para o seguinte, ó. Raiz quadrada de menos 4. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de menos 8. E eu vou colocar aqui em cima raiz quadrada de 4. Tá certo? Eu quero que vocês entendam o pensamento. Não guardem o número. Eu quero que vocês guardem a regra disso, não o número. Por quê? O número muda, mas a regra não. Deixa eu aproveitar e colocar o pé aqui. Então olha só, o que quer dizer mesmo esse primeiro exemplo que eu coloquei, ó? Lembra do índice? O índice aqui não tem nada, o índice vale quanto? 2. Eu tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 4. 2 vezes 1 vezes 1, 1. Dá para chegar mais no 4. 2 vezes 2, 4. Cheguei lá. 2 vezes 2, 4. Então vou colocar aqui, ó, só para vocês, vou colocar o número 2. Ou seja, 2 vezes 2 é 4. Deixa eu me tirar aqui, ó, senão vocês não vão ver o que eu estou escrevendo. Tá bom? Beleza? 2 vezes 2, 4. Agora vamos para essa aqui debaixo. Debaixo. O que quer dizer? Eu tenho que pegar um número que multiplicado, lembra que o índice por ele mesmo 2 vezes tem que dar quanto? Menos 4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 deu 4 positivo. Lembrando que tem que ser ele mesmo, do jeitinho que ele está, repetido igualzinho 2 vezes. Então 2 vezes 2 é 4. Mas tem que dar quanto? Menos 4. Será que se eu pegar menos 2 vezes menos 2, eu vou colocar aqui a continha para vocês entenderem o que eu estou falando. Ou seja, se eu pegar 2 vezes 2, para ter raiz quadrada de menos 4, tem que dar quanto? Menos 4. 2 vezes 2 é 4, tem que dar menos 4, não deu. Será que se eu pegar o menos 2 e multiplicar ele mesmo 2 vezes, dá 4? Menos com menos na multiplicação, mais 2 vezes 2, 4. Então olha só, os únicos valores que podem dar 4 é o 2 e o menos 2. Só que tem que dar quanto? Menos 4.
Ou seja, não existe, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Não existe aqui, ó, raiz quadrada de número negativo. Agora vamos ver na parte de baixo. Por enquanto nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo. Vamos ver o de baixo. O que quer dizer mesmo a parte de baixo? Ó? O índice que manda na gente. Existe um número, qual que é o número? Que multiplicado por ele mesmo, igualzinho ele, o número que eu colocar eu tenho que repetir ele 3 vezes, que tem que dar 8. 1 vezes 1 vezes 1, deu 1, não deu 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, olha só, 2 vezes 2 vezes 2, porque o meu índice é 3, então 3 números 2, dá 8. Então a raiz quadrada de 8 aqui, ó, é quanto? 2. Então deixa eu colocar aqui ó, o 2, ó. Vamos ver aqui embaixo, qual que é a mesma regra? Tem que existir um número que ao multiplicar por ele mesmo 3 vezes ao índice da minha raiz, ao índice do meu radical, 3, tem que dar quanto? Menos 8. 1 vezes 1 vezes 1 eu sei que dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 eu sei que dá 8. Só que não pode dar 8, tem que dar quanto? Menos 8. Vamos tentar pegar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2? Quanto que é menos 2 vezes menos 2? Menos com menos mais 2 vezes 2, 4 vezes menos 2. Mais com menos menos 4 vezes 2, 8. Ó, já teve raiz. Então, raiz cúbica de menos 8 é o menos 2. Léo, mas você falou que não existe raiz quadrada de número negativo. Sim. Nós chegamos a uma seguinte regrinha. Seguinte regra. Quando o índice da sua raiz, vou colocar aqui, ó. O índice da sua raiz for par e o radicando for negativo, um número negativo, você já pode colocar de cara que não existe. Você não precisa nem pensar. Sempre que o índice for par e dentro do radicando resultar um número que seja somente negativo, não existe nos números reais essa raiz. Contudo, se no radical você tiver no índice um número ímpar e aqui dentro tiver um número negativo, pode ter raiz ou não, tá? Índice par, número negativo, não tem raiz, é certeza. O número lá, o índice pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mil, o valor que você quiser. Não existe raiz. Se o meu índice for ímpar, 3, 5, 7, 9, 11, 13, pode ter raiz. Pode ter raiz. Tá bom? Aí se for positivo, o radicando, e o índice ímpar, do mesmo jeito. A regrinha que nós estamos vendo é só sobre número negativo. Ok? Tranquilo? Eu vou ficar por aqui, por aqui, por aqui. Vou passar, não, na verdade vou passar um exemplo aqui que provavelmente talvez eu esqueci. Das raízes, né? Na verdade porque está na outra folha. Então na página 10. Na página 10 eu tenho assim, ó. Nós já aprendemos a tirar a raiz de número comum. Comum que eu falo, número 25, 81 e assim vai. E se eu tiver um número fracionário assim, ó, 49 sobre 25? Você trata raízes separadas. É a mesma coisa que tivesse assim, ó. É como se fosse isso.
Quanto que é a raiz de 49? 7. Raiz de 25? 5. Tá bom? É isso que nós vamos fazer. Agora eu vou parar esse vídeo e vou gravar uma consideração de um vídeo que eu falei para vocês, onde eu vou mostrar a relação entre a potenciação e a radiciação. São coisas novas para vocês. E tem uma propriedade lá que é nova mesmo, tá bom? Mas, lembrando, são coisas novas para vocês. Então prestem bastante atenção no terceiro vídeo. Bom, abraço para vocês. Tchau. GG.